Boa noite, gente. Então, a gente vai dar continuidade ao nosso assunto, tá? da segunda unidade já, né? E hoje a gente vai falar da figura da usucapião como forma de aquisição de propriedade, tanto mobiliária quanto como forma de aquisição de propriedade imobiliária, né? Então, veja que logo agora no início, nós estamos falando a possibilidade de você adquirir a usucapião mobiliária e a imobiliária, ok? Então veja o seguinte: todas as duas formas, elas estão diretamente vinculadas ao exercício da posse da pessoa que está no contato direto com o objeto a ser usucapido, né? Então veja, nós temos alguns pressupostos legais que devem ser observados no momento em que você vai discutir a possibilidade ou não da pessoa vir a usucapir algum objeto, seja ele móvel, seja ele imóvel, né? Então, quando a gente pensa aqui na figura da usucapião mobiliária, o Código Civil, lá no artigo, deixa eu ver aqui, 1260, salvo engano, 1260, estabelece aqui da aquisição da propriedade móvel. Artigo 1260. Aquele que possuir coisa móvel como sua, contínua e incontestadamente, durante 3 anos, com justo título e boa-fé, adquirir-lhe-á a propriedade. Então, no momento em que o artigo 1260 estabelece esse prazo de 3 anos, nós estamos diante da usucapião mobiliária ordinária, né? 1260, 3 anos, é a usucapião mobiliária ordinária. Veja o que lê, o que dispõe aqui o 1261. Se a posse da coisa móvel se prolongar por 5 anos, produzirá usucapião independentemente de título ou de boa-fé. Ou seja, o 1261 aumenta o prazo para 5 anos, e aí nós estamos diante da usucapião mobiliária extraordinária, tá certo? Então, o que você tem que observar nesse momento é que a usucapião mobiliária, ela tem que estar, a pessoa que está com o desejo de usucapir um objeto móvel, um bem móvel, eles têm que estar na posse, né, direta do objeto por 3 anos ou por 5 anos. E essa posse, ela tem que ser uma posse mansa, pacífica e tem que ser contínua ao longo do tempo, tá certo? A diferença maior que nós temos é que quando você desejar usucapir de forma ordinária, você tem que comprovar que você estava de boa fé na posse daquele bem e que você tem um justo título em relação àquele bem para poder usucapir, né? E se você não tiver esse justo título ou se você estava de má fé, você comprovando que você estava durante o prazo de 5 anos com a posse direta daquele bem, você também tem a possibilidade de usucapir extraordinariamente, tá certo? Agora, a usucapião mobiliária é um assunto que pouco cai em questões de prova, até pela sua simplicidade. O que pega mais no pé da galera é justamente a figura da usucapião extraordinária, ou da usucapião imobiliária. Porque na usucapião imobiliária, nós vamos ter aqui umas 4 espéciezinhas, né, de usucapião imobiliária. Eu vou ter a usucapião imobiliária, vamos colocar aqui, extraordinária, a extraordinária, eu vou ter a ordinária, eu vou ter a especial e vou ter a usucapião coletiva, sendo que a especial ela se divide em pro labore e a usucapião pro mísero, tá certo? Então veja aqui, deixa eu me virar aqui um pouquinho, para que a gente veja como nós vamos ter aqui essas usucapiões, tá? Então eu tenho, na usucapião imobiliária, 4 modalidades de usucapião. Eu tenho a usucapião imobiliária extraordinária,
a extraordinária, a ordinária, a especial prolabore, a especial promísero e a coletiva, a uso capião e a uso capião coletiva. Tá? Veja, gente, em primeiro lugar, quando a gente pensa nessa questão da uso capião imobiliária, alguns doutrinadores preferem dividir ela em uso capião constitucional e uso capião legal. Veja que essas duas daqui, a extraordinária e a ordinária, são espécies da uso capião legal. A especial é a constitucional, é a uso capião constitucional, né? Porque ela está inserida na Constituição, nos artigos 183 e artigo 191 do Código da Constituição. Tá? Veja, antes da gente ler os artigos aqui, né? Nós temos esses dois sistemas, né, que o pessoal gosta de chamar de sistema de uso capião constitucional e sistema de uso capião legal, sendo que a primeira coisa que vocês têm que observar é se é possível, isso aí vocês não têm como correr, não tem por onde correr, né? Vocês têm que verificar primeiramente se é possível aplicar a uso capião constitucional, seja ela na modalidade promísero, seja ela na modalidade prolabore. Né? Cada uma tem a sua peculiaridade e tem situações bastante bem específicas. Não sendo possível aplicar a uso capião constitucional, aí sim a gente aplica o uso capião legal, porque ela tem um caráter supletivo em relação ao uso capião especial. Tá? Até porque a uso capião constitucional ela recepcionou a uso capião legal, ainda que o Código de 2002, né, obviamente, seja posterior à Constituição, então, por conta disso, ao tratar da figura da uso capião, o Código Civil obrigatoriamente teve que fazer menção às duas uso capiões especiais aqui, tá certo? Seja na promísero, seja na prolabore. Vamos analisar aqui, inicialmente, como é que como é que se trabalha aqui a uso capião constitucional, né? Então, veja, a uso capião constitucional promísero, né, que é também chamada de uso capião constitucional urbano, e esse daqui, o uso capião rural. Tá? Então, olhe bem. Na uso capião constitucional promísero, ou a uso capião especial urbana, existem dois critérios que devem ser levados em consideração para se diferenciar o que é um imóvel urbano e o que é um imóvel rural, tá certo? Veja, o nosso ordenamento ele trabalha com dois sistemas de diferenciação de um bem, de um imóvel que seja urbano e de um imóvel que seja rural. Nós temos o critério da localização, que é um critério topográfico, que determina que o imóvel situado em município com mais de 20 mil habitantes é considerado imóvel urbano, né? E nós temos o critério da destinação, que foi adotado pelo Estatuto da Terra e, de uma certa forma, também ao direito do trabalho, em que pouco importa a localização do imóvel, né? Mas, se houver atividade rural, o imóvel será considerado rural. Então, é por isso que, quando vocês pensam, e a gente não pode misturar os dois conceitos de direito civil e de direito do trabalho, porque o sistema a que você esteja adotando para uso capião ou para você diferenciar se o empregado é um empregado rural ou urbano são dois critérios diferentes. O nosso ordenamento jurídico ele adotou o critério da localização, né, para fins de uso capião. Os dois critérios critério da localização e da destinação, Expedito, né? O nosso ordenamento jurídico civil, para fins de uso capião, adotou o sistema da localização, né? Ou seja, considera como imóvel urbano aquele situado em município com população superior a 20 mil habitantes. Aí ele é urbano, ok? Fora desses parâmetros, ele será considerado como imóvel rural. Mas só apenas a título de explicação, o Estatuto da Terra e, de uma certa forma, a CLT, ela adotou o critério da destinação
para fins de reconhecimento de um imóvel urbano ou rural, ou para que a pessoa seja considerada empregado urbano ou rural. Veja que para a CLT, né, se você, mesmo dentro de Salvador, se você tiver um imóvel onde você tem atividades agrícolas, né, plantios, agropecuárias, qualquer que seja ela, aquele local é considerado como zona rural para fins de direito do trabalho. Aí vocês podem até confirmar com mais certeza com Bruna, né, quando vocês estiverem estudando com ela direito do trabalho, e aí ela vai dar essa informação também para vocês, tá certo? Mas o que nos interessa aqui é para fins de uso capião. Então, o nosso sistema jurídico civilista, ele não adotou o critério da destinação, ele adotou o critério da localização para fins de uso capião. Essa é a primeira coisa que vocês têm que analisar, né, quando vocês estiverem verificando uma questão, né, ou até na vida prática de vocês, a relação que você tem com o imóvel, né, que a pessoa tem com o imóvel para fins de uso capi. Veja o que nós temos aqui no artigo 1240, né, no artigo 1239 e artigo 1240. O artigo 1239, ele vai fazer referência, né, à Constituição Federal em seu artigo, deixa eu pegar aqui o artigo, né, só um segundo, Constituição, salvo engano, artigo 191. Olha o que diz o artigo 191 da Constituição Federal. Aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua como seu, por 5 anos ininterruptos, sem oposição, área de terra em zona rural, não superior a 50 hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela a sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade. Aí, parágrafo único desse artigo diz: os imóveis públicos não são adquiridos por uso capião. Então, essa aqui está a vedação constitucional de você poder usucapir terrenos públicos. Tá certo? Então, veja que esse artigo 191 da Constituição, ele fala da usucapião constitucional especial pro labore, também chamada de uso capião rural. Veja que ela estabelece aqui um prazo de 5 anos em imóvel de até 50 hectares, tá certo? E se a gente for pegar agora o Código Civil também, quando ele trabalha aqui com o artigo 1239, né? 10.406. Olha o que diz aqui o artigo 1239. Aquele que, não sendo proprietário, isso aqui é do Código Civil agora, viu, gente? Aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua como sua, por 5 anos ininterruptos, sem oposição, área de terra em zona rural não superior a 50 hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou da sua família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade. Então, veja que, quando ele fala aqui da uso capião constitucional rural, que é a Prolabore, ele está fazendo menção a alguns requisitos que devem ser observados. Eu tenho que ter 5 anos, né, em uma terra estabelecida em zona rural, que não seja superior a 50 hectares e que também eu tenha tornado ela produtiva, né, com a força do meu trabalho ou da minha família, fixando nela a minha moradia e que também, ou da minha família, e que eu também não seja proprietário de nenhum outro imóvel urbano ou rural. Então, veja que esse artigo 1239, em consonância com o artigo 191 da Constituição, ele estabelece todos os parâmetros para que você aplique a uso capião, a possibilidade de você adquirir a propriedade
da usucapião constitucional rural, também chamada de prolabore. Entenderam, gente, essa? Vamos devagarzinho aqui, porque vai ser muita informação hoje para vocês aqui. Beleza, Expedito. Carlos, legal. Ó, Thalisa, beleza. O que está confuso, Carlos? Pergunta aí. Professor, eu estou confuso aí justamente nessa parte aí especial constitucional e que o senhor falou que era Cadê o volume dessa merda? Onde é? Que é isso aqui? Eu sugiro que comprem produto Cirforme. Na SIG, aquela ali? Tem alguém aí que tá... Essa cara tem que ser de tudo. Ela tá com seu... Tá no fone. Peraí, Carlos, peraí. Diga aí, repita aí, qual a sua a confusão? minha confusão, professor, essa questão do prolabore, dessa parte especial constitucional. Eu queria que o senhor repetisse aí para mim, por favor, essa prolabore e a outra que é promísero, por favor. Promísero. Veja o seguinte, nós estamos analisando aqui as várias modalidades de usucapião que a gente tem, tá certo? Aqui é só, aí eu tenho, já falamos aqui da imobiliária, vamos apagar aqui para que a gente não tenha confusão, tá? Me acenem aí se ficou claro aquela parte da usucapião imobiliária primeiro. A gente vai explicar direitinho para que não tenha confusão, viu, Carlos? Mas ficou tranquilo a primeira parte da usucapião imobiliária? Beleza. Então eu vou apagando aqui, que é para a gente não criar confusão até no quadro aqui da gente. Tá? Vocês sabem que todas as usucapiões aqui, obrigatoriamente, você tem que analisar a figura da posse, o exercício da posse. Quando a gente fala aqui agora, meu amigo, de usucapião imobiliária, né, nós temos dois sistemas que são trabalhados no nosso ordenamento jurídico, né? A usucapião legal e a usucapião constitucional, certo? Sendo que na usucapião constitucional, que é também chamada de usucapião especial, né? É usucapião especial ou usucapião constitucional. Essa daqui, ela se divide em usucapião constitucional, se eu permitir aqui a colega, ela se divide em usucapião prolabore e se divide em usucapião promísero, sendo que a prolabore é chamada também de usucapião constitucional rural e a promísero é chamada de usucapião usucapião constitucional urbana. O que o artigo 191 da Constituição e o artigo 1239 do Código Civil fazem menção é em relação ao usucapião especial prolabore ou usucapião rural, na qual estabelece que a pessoa não pode ser proprietário de nenhum outro imóvel urbano ou rural. Ele tem que estar na posse daquela terra que está na zona rural por até, pelo mínimo, 5 anos, entendeu? Um terreno de até 50 hectares, onde ele torne ela produtiva, né, através do seu trabalho e do trabalho da sua família, e estabeleça como sua moradia e de sua família aquela localidade. Certo? A gente ainda vai falar aqui da usucapião promísero. Ficou mais claro agora? Ok. Posso seguir, então? Beleza. Então, vou até apagar ela aqui para a gente não criar confusão, né? Então, a prolabore, que é o usucapião rural, ela já foi também, tá certo? Agora, veja o que diz aqui a Constituição, no seu artigo 183.
183 da Constituição. Aquele que possuir como sua área urbana de até 250 metros quadrados por 5 anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou da sua família, adquirir-lhe-á o domínio desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Tá certo? Então, veja, o artigo 183 da Constituição, ele está falando aqui agora da uso capião especial constitucional urbana, também chamada de promísero, né? Então, aqui está no artigo 183, que é em consonância agora com o artigo 1240, veja aqui, do Código Civil, artigo 1240, olhe como ele coloca: aquele que possuir como sua área urbana de até 250 metros quadrados por 5 anos ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Então, veja que o artigo 1240 agora, em consonância com o artigo 183 da Constituição, está fazendo menção ao uso capião constitucional urbana, onde eu tenho que ter 5 anos de posse ininterrupta de um imóvel de até 250 metros quadrados estabelecido em zona urbana, certo? Onde eu utilize para minha moradia e para a moradia ou para a moradia da minha família, desde que eu não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Entenderam isso aí agora? Também? Beleza, Carlos? Legal. Agora veja um adendo que, na verdade, surgiu com a lei 12.000, deixa eu botar aqui, porque ela vai fazer menção também a essa uso capião promísero, a lei 12.424 de 2011, né? Ela estabeleceu, essa lei daqui, ela criou o artigo 1240-A do Código Civil, que estabelece a seguinte situação: aquele que exercer por 2 anos, ininterruptamente e sem oposição, posse direta com exclusividade sobre imóvel urbano de até 250 metros quadrados, cuja propriedade divida com ex-cônjuge ou ex-companheiro que abandonou lá, utilizando-o para sua moradia ou da sua família, adquirir-lhe-á o domínio integral, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Tá certo? Então, veja essa situação aqui. Esse artigo 1240-A, ele criou uma nova figura de uso capião, chamada de uso capião familiar, no qual ele baixou de 2 anos, de 5 anos, para 2 anos apenas, desde que o imóvel seja de até 250 metros quadrados e cuja propriedade a pessoa divida com ex-cônjuge ou ex-companheiro que abandonou o lar, né? Vocês vão aprender isso em direito de família, lá no semestre que vem, né? A gente vai discutir, né, essa questão do abandono do lar, que é a quebra de um dever do matrimônio, chamado o dever de coabitação, né? Ou seja, esse abandono do lar, para ser assim considerado, tem que ser um abandono de lar voluntário. A pessoa tem que ter o desejo de sair e não mais estar em convivência com a sua ex-cônjuge ou com a sua ex-cônjuge ou sua ex-companheira, ou seja, fazer uma separação de fato, né, antes de haver o divórcio, tá certo? Então a pessoa ela rompe com essa relação jurídica, né, do matrimônio, porque ela voluntariamente ela se afastou do lar, abandonando o lar conjugal. Entenderam essa parte aí também? Então veja que dentro da uso capião promísero, né, que está dentro do Código Civil também, criou-se a figura da uso capião familiar.
Beleza? Isso aqui a gente trabalha muito, né? Em direito de família. Essa possibilidade de aquisição de propriedade. Né? Ainda tem algumas críticas que se fazem a isso, mas essas críticas a gente faz mais lá em direito de família. Ô, Michel. Diga. Se no caso, coisa rápida, se estiver fugindo do assunto, você fala. Se no caso desse cônjuge ou esse companheiro sair de casa e ficar fora de casa por 2 anos, e nesse intervalo de 2 anos tiver já em curso o processo de divórcio, e os 2 anos se completarem antes da efetivação do divórcio, cabe esse uso capião? Não. Aí não, porque se você tiver dentro dos 2 anos e no processo de divórcio, normalmente a pessoa que divide, que tem patrimônio em comum, no momento em que ele ingressa com a ação de divórcio, ele já estabelece o pedido de partilha de bens. Okay. Entendeu? Aí, nesse momento que você estabelece o seu pedido de partilha, você já não está fazendo com que a posse seja mansa e pacífica. Ok, obrigado. Valeu? Professor, uma dúvida. Diga. Nessa questão do uso capião urbano, se a pessoa, uma vez adquirindo o imóvel, já ter decorrido os 5 anos, ela fizer alterações nesse imóvel, que ampliem, por exemplo, verticalmente esse imóvel, descaracterizando os 250 metros quadrados, né? Ela perderia esse direito? Bem, se ela fez antes de adquirir, perde, porque você vai comprovar que tem mais de 250 metros quadrados. Você só pode fazer as benfeitorias, os melhoramentos depois. Depois que você solicitar o uso capião. Depois que você tem a sentença declaratória de propriedade. Uhum. Até o momento de sair a sentença, o imóvel não é seu. Ainda bem que a sentença, tudo bem que a sentença é uma sentença meramente declaratória, mas até se findar o processo de uso capião, quando o juiz determinar que você pode fazer a transferência de propriedade, né? Você tem a questão ainda subjúdice. Certo. Não é aconselhável fazer qualquer tipo de alteração que modifique a metragem do imóvel. Uhum. Depois que você adquirir a propriedade, você faz. Tá, ok. Ok? Então vamos lá. Tá, okay. Então, nós já falamos dessas aqui, né? Da uso capião pró-urbano, pró-mísero, né? Então já se foi aqui a uso capião constitucional, né? E a uso capião familiar também já fomos adiantando o nosso lado em relação a ela. Agora veja o seguinte, como eu disse para vocês, nós temos a aplicação. Primeiramente, vocês têm que verificar, como eu disse para vocês, primeiramente, vocês têm que estar verificando se é possível se aplicar a uso capião constitucional. Não sendo possível a uso capião constitucional, aí sim você vai lançar mão da uso capião legal extraordinária ou ordinária, porque aí é a leitura do que o Código Civil estabelece, né? Ou seja, a uso capião legal ela tem aplicabilidade supletiva em relação a uso capião constitucional, né? Então veja o que ocorre aqui no momento em que a gente lê o artigo 1238 do Código Civil. Aquele que por 15 anos, sem interrupção nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade independentemente de título e de boa-fé, podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para registro no cartório de registro de imóveis. Então, veja, eu vou ler o parágrafo único daqui a pouco. Então, o que é que nós temos aqui? O artigo 1238 está estabelecendo a figura da uso capião legal extraordinária, onde você tem um prazo de 15 anos, onde você se encontra na posse, direta de um imóvel, né, por 15 anos, de forma ininterrupta e sem oposição. Então, se você ficou 15 anos na posse desse imóvel, não sofrendo nenhuma objeção para permanecer nessa posse, você entra com ação de uso capião, informa para o juiz esse lapso de tempo,
comprova que você tem a posse durante esses 15 anos, e aí, independentemente de você ter o justo título ou você ter boa-fé, você adquire a propriedade porque o proprietário, ele foi inerte, o antigo proprietário, ele foi inerte em se manifestar requerendo a propriedade de volta daquele determinado bem, né? Veja, que quando você promove a ação de uso capião, você vai promover a ação contra o proprietário. Contra o proprietário. Ah, Michel, mas eu não sei quem é o proprietário, então aí não tem problema. Porque você entra informando que aquele imóvel você se encontra na posse direta, né, do bem, e comprova através dos que você vai ter que chamar obrigatoriamente como parte integrante da ação de uso capião, os chamados imóveis confinantes, ou seja, são os seus vizinhos, que vão dizer, que vão comprovar para o juiz que você estava na posse daquele imóvel e que você nunca tinha sofrido nenhuma oposição, tá certo? Então, essa uso capião extraordinária está estabelecida aqui no artigo 1238. Agora, veja que o parágrafo único, ele tem uma possibilidade de você diminuir esse prazo da uso capião extraordinária, baixando ela para 10 anos, né? É uma possibilidade, quando aqui no parágrafo único diz: o prazo estabelecido nesse artigo reduzir-se-á a 10 anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual ou nele tiver realizado obras ou serviços de caráter produtivo. Tá certo? Então, veja, o uso capião extraordinário, todo mundo diz, é somente de 15 anos. Não. O uso capião extraordinário, ele pode ser reduzido para 10 anos também, se ficar devidamente comprovado que o possuidor estabeleceu ali a sua moradia, ou seja, a posse dele não é uma posse clandestina, né? Ele estabeleceu a sua moradia habitual, tem que ser habitual, ele tem que morar ali dentro, né, daquele local, ou tenha realizado obras ou serviços de caráter produtivo. Então, a pessoa tem esta possibilidade de reduzir a uso capião de 15 anos para 10. Entenderam, gente, essa parte? Professor, mais uma dúvida em relação a essa questão aí. Voltando àquela questão do uso capião, né? Se a pessoa, como o senhor falou, né? Caráter produtivo. Se a pessoa fez as melhorias nesse imóvel, além dela morar, ela ampliou verticalmente o imóvel e deu destinação para os andares superiores de aluguel, por exemplo. Então, seria um caráter produtivo isso? Não, porque aí não é produção, aí seria fruto. Certo. Entendeu? A produção aí, no caso, seria... como é que seria utilizar esse imóvel para produção, então? Sei lá, para o seu comércio, por exemplo, para você montar um comércio, você fazer alguma produção de alguma coisa. Entendeu? Não é para o seu próprio benefício. Agora, veja, olha a situação. Se você, naquela primeira pergunta que você fez, Marcos, se você fez melhorias, vamos dizer, que você pegou um imóvel que tinha 200 metros quadrados, e você fez um serviço nele, e você fez uma ampliação, e essa ampliação ultrapassou os 250 metros quadrados. Você não pode usucapiar de forma constitucional. Você tem que entrar no prazo aqui da usucapião legal. Porque já não é mais 250 metros quadrados, até 250 metros quadrados. Aí seria acima de 250 metros quadrados, então aplica-se a usucapião legal. Certo. Mas nesse caso eu não poderia entrar com a extraordinária nos 10 anos, porque foi uso habitual também. Se você comprovar que você montou ali a sua moradia habitual, ou, né, porque é que ele coloca aqui, houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou, não é ou tiver nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo, aí você pode reduzir de 15 para 10. Não tem problema nenhum. Joia, valeu. Ok? Beleza. 1238, Lucas. Se usar como local de trabalho habitual, aí não, Alton, porque aí... Não, aí se você pegou o imóvel e você transformou numa loja, você está fazendo um serviço de caráter produtivo. Entendeu?
Ok? Agora veja aqui, ó, o que diz o artigo, né? Veja que a extraordinária aqui já foi também, né? Já foi também. Olha o que diz aqui, ó, agora o artigo 1242. Adquire também a propriedade do imóvel aquele que contínua e incontestadamente, com justo título e boa-fé, o possuir por 10 anos. Ou seja, a uso capião ordinária, ela é a de 10 anos, né? Desde que você comprove boa-fé e justo título. A gente vai falar do justo título daqui a pouco, tá certo? Então, veja que essa situação daqui, você tem a uso capião ordinária, que são 10 anos, desde que você comprove boa-fé e justo título. Aí vem o parágrafo único que diz aqui, será de 5 anos, ou seja, você reduz para 5 anos, e aí não se confunde com o uso capião, com o uso capião constitucional, né? Será de 5 anos o prazo previsto nesse artigo, se o imóvel houver sido adquirido onerosamente, com base no registro constante do respectivo cartório, cancelada posteriormente, desde que os possuidores nele tiverem estabelecido a sua moradia ou realizado investimentos de interesse social e econômico. Então, veja, olha a seguinte situação aqui que a gente tem, e que vai definir justamente o que nós entendemos por justo título. Veja aqui, quando você pensa aqui na figura do justo título, o que é esse justo título? É um documento, é um contrato translativo, um documento que transfere a posse, mas que, por um vício formal, não gera o registro em nome da pessoa que está adquirindo. Veja lá, eu posso fazer um contrato de promessa de compra e venda de um determinado imóvel, né? E a pessoa já ter me autorizado a ingressar no imóvel. Eu ingresso no imóvel, mas aquele contrato não foi levado a registro. Um contrato de gaveta, por exemplo. Né? Nesse contrato de gaveta, eu tenho um contrato translativo, eu tenho um justo título, tinha um interesse e tenho, inclusive, a boa-fé de morar, porque eu estava querendo efetuar o pagamento das parcelas daquela aquisição. Só que aí a pessoa que me vendeu decide não me vender mais e não leva a registro, ou então cancela o registro daquele contrato que foi estabelecido. Só que lá eu continuei permanecendo. Então, se como eu tenho um justo título e estava de boa fé, eu tenho que ficar pelo menos 10 anos, a não ser que, aí você aplica justamente aqui o que está definido no artigo 1242, no parágrafo único, que diz, baixa para 5 anos, se o imóvel que houver sido adquirido onerosamente, ou seja, foi uma compra e venda, onerosamente, com base no registro constante do respectivo cartório e cancelada posteriormente, ou seja, por um vício formal não foi levado a registro, né? Desde que os possuidores tenham estabelecido a sua moradia ou tenham realizado investimentos de interesse social e econômico. Para que a gente não fique pensando que toda uso capião ordinária ela só é apenas de 10 anos. Ela pode ser reduzida para 5 anos também. Então veja que todas duas, ela fala exatamente da possibilidade de você reduzir o prazo para uso capião se você estiver estabelecendo a sua moradia. Ok, gente? Entenderam essa parte? Legal. Agora veja o que nós temos aqui, né, que é uma outra tipo de uso capião, chamada de uso capião coletivo. Só que a uso capião coletiva, ela é trabalhada não pelo Código Civil, ela é trabalhada pelo Estatuto da Cidade, né? Deixa eu pegar aqui a lei, aqui. A lei, uso capião coletivo agora, tá? Lei 10.257 de 2001, Estatuto da Cidade, que estabelece no seu artigo 10 a seguinte informação, né? Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. 10.257.
10.000. Olha o que diz aqui o artigo 10. Aqui. Os núcleos urbanos informais existentes sem oposição há mais de 5 anos, ou seja, o mínimo para uso capião coletivo, ó, é de 5 anos. É de 5 anos, né? Tá aqui. E cuja área total dividida pelo número de possuidores seja inferior a 250 metros quadrados por possuidor, são suscetíveis de serem usucapidos coletivamente, desde que os possuidores não sejam proprietários de outro imóvel urbano ou rural, tá certo? Então, veja o que essa usucapião ela prevê, né? Ou seja, que cada possuidor, que um grupo de pessoas, eles estejam num ambiente, numa zona relativamente grande, onde várias pessoas individualmente tenham imóveis de até 250 metros quadrados. Então, aquela área toda ela pode ser usucapida coletivamente, entendeu? Promover essa ação coletiva, o Ministério Público também pode se manifestar, requerendo a propriedade através de usucapião. Quando a gente falou aqui no início da aula, que o artigo 191, parágrafo único da Constituição, ela veda a possibilidade de uso capião de terras públicas. Nós só tivemos aqui um único caso, que foi julgado procedente, de você usucapir um terreno público. E foi com base no Estatuto da Cidade, inclusive, lá no estado de Minas Gerais. Salvo engano, foi em Belo Horizonte, onde tinha uma área dentro da cidade que estava abandonada, era um terreno da prefeitura, onde um grupo de pessoas, ele invadiu esse terreno. E, nessa situação, eles, ao dividir entre eles, entre as pessoas ali, as suas áreas, ficou cada área para cada possuidor, nesse limite de 250 metros quadrados. A prefeitura, vendo aquilo dali, ao invés de ela chegar e pleitear a devolução, dizendo que aquilo foi uma invasão, ela começou a aplicar a infraestrutura naquela localidade. Começou a pavimentar, colocou energia, colocou esgoto, né, fez o trabalho sanitário, saneamento básico, tudo bonitinho, né, e começou a formou-se ali um bairro. Depois de um tempo, uma outra administração, isso se passou mais de 5 anos, né, uma outra administração, vendo aqui dali, foi pleitear a devolução daquele lugar, daquele bairrozinho que tinha sido criado. A coletividade, através do Ministério Público, ingressou com uma ação de uso capião, né, com base na uso capião coletiva, contra a prefeitura. Ou seja, contra o terreno público, que, óbvio, que na sua defesa, ela alegou o parágrafo único do 191, dizendo que não se podia, né, porque terreno público não pode ser usucapido. Só que aí entendeu que, pela coletividade ali, que como estava havendo um interesse social maior, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais simplesmente concedeu a procedência do pedido e que foi confirmado, o juiz concedeu e foi confirmado aquilo pelo tribunal. Entendeu? Agora, entenderam, gente, essa parte? Agora que eu estou pesquisando aqui, quero pegar aqui mais uma outra, né? Porque ele coloca aqui, veja como ele diz aqui, o Estatuto da Cidade aqui, a usucapião coletiva, são 5 anos ininterruptos sem oposição de áreas urbanas com mais de 250 metros quadrados por população de baixa renda, com o fim de constituir moradia, com a ressalva de que os possuidores não sejam proprietários de qualquer outro bem imóvel, né? Essa espécie é necessário também que na área ocupada não seja possível identificar de forma individual os terrenos ocupados, por isso o termo coletivo, mas que também não pode ser superior a esses 250 metros quadrados, né? Porque o próprio artigo do Estatuto da Cidade, ele coloca aqui bem claro, os núcleos urbanos informais existentes sem oposição há mais de 5 anos
e cuja área total dividida pelo número de possuidores seja inferior a 250 metros quadrados por possuidor, são suscetíveis de serem usucapidos coletivamente, desde que os possuidores não sejam proprietários de outro imóvel urbano ou rural. Tá? Pode ser vertical, pode ser invasão de um prédio, pode. Você vai estar analisando o tamanho da área. Né? Agora, eu entendo, não de forma vertical, Edivaldo, aí você me apertou aí, meu amigo. Eu acho que não, você tem que analisar o terreno do imóvel, né? A área do imóvel. Se a área for inferior a 250 metros quadrados, horizontal ou vertical, sim. Você está analisando os 250 metros quadrados. A Adson já tinha bem uns 10 ou 15, ou mais de 20 anos. Tinha mais de 20 anos, eu acho. Entendeu? Tá certo? Agora, deixa eu ver aqui uma coisa. Fazer uma... Pega aqui os meus alfarrábios, porque eu quero ver aqui um negocinho. Professor, Oi. No caso dos 15 anos, aquele uso capião extraordinário, Sim. Independente da área, né? Os 15 anos. Tá, ok. E consequentemente, os que dele derivam, né? O 1242 também, né? Exatamente. Tá bem. Deixa eu ver aqui só um negocinho, tá? Rapidinho. Isso mesmo. Tá? Só ver se tinha mais alguma informação da usucapião coletivo. Tá certo? Agora veja o seguinte. Quando a gente pensa aqui, então, nos pressupostos básicos para você usucapi, primeira coisa que a gente tem que analisar é o seguinte. O bem para ser usucapido, ele tem que ter apreciação econômica. Certo? E como eu disse aqui, a regra é que os bens, ou seja, além de ter apreciação econômica, eles têm que ser bens no comércio. Aí, galera, vocês vão ter que se socorrer lá do conceito que vocês aprenderam lá em Direito Civil 1 comigo, de bens no comércio e fora do comércio. Né? O que são os bens fora do comércio? Os bens fora do comércio são aqueles não suscetíveis de apropriação, os bens inapropriáveis, né? Ou aqueles que não são suscetíveis de alienação, como os bens públicos, os bens de uso especial, bem de uso comum do povo, porque os bens dominicais, eles podem ser alienados, desde que sejam alienados mediante licitação, né? Então, para que você tenha a possibilidade de usucapir algum bem, ele tem que ser a primeira coisa chamado bem no comércio, tá? Então, isso é que a gente chama de primeiro pressuposto da usucapião, que é chamado de res habilis, né? Res habilis, né? Ou o pessoal gosta de chamar de res habilis, né? O res habilis é a própria coisa que tem que ser o bem, tem que ser no comércio, né? Agora, veja que a posse não pode ser precária. A gente aprendeu isso lá na primeira unidade, né? Posse precária não gera a suscetibilidade de você usucapir. A segundo pressuposto que nós temos é justamente o títulos, que é o justo título, né? É o justo título que nós já falamos aqui. É o justo título que nós falamos. O que a gente está analisando em primeira instância aqui, primeiro momento, a figura da usucapião ordinária. Porque a usucapião extraordinária, para mim, pouco importa se eu tenho um título ou tenho um boa-fé. Né? Porque aqui na usucapião ordinária, eu preciso da coisa, eu preciso do justo título. Né? Aquela situação onde aquele defeito formal não gera o registro. Eu tenho também
obrigatoriamente que ter a FIDES, que é a boa-fé, né, para fins de uso capião, né? E a boa-fé é o total e absoluto desconhecimento de qualquer vício que você tenha em relação à posse, né? Naquela situação que você tem o justo título, ele complementarmente ele vai trazer a figura da boa-fé, né? Naquele caso que eu falei que a pessoa cancelou o contrato de compra e venda, não levou a registro. Eu tenho que comprovar a possessio, que é a posse, tem que ser ininterrupta, né? Tem que ser mansa e pacífica, né? Ou seja, ela tem que ser, via de regra, uma posse justa também, que é uma posse não clandestina, não violenta e não precária, né? E tenho que comprovar ainda o tempus, que é o tempo que eu tenho de possibilidade para uso capi. Aí a gente viu aqui que cada uso capião, ela tem o seu tempo específico. Eu posso ter de 15 anos, eu posso ter de 10 anos, eu posso ter de 5 anos. Quando se fala de bem imóvel, eu posso ter de 5 anos e posso ter de 3 anos. Beleza, gente? Entenderam essa parte daí? Beleza. Tá? Agora veja, a última forma de aquisição de propriedade imobiliária que a gente tem, né, nós já falamos aqui, veja, nós já falamos da transcrição, né? Nós já falamos da acessão, acabamos de falar da uso capião, e a outra forma que a gente tem é a figura do direito hereditário. Eu me reservo apenas a dar uma pequena informação básica para vocês, porque essa questão do direito hereditário vai ser trabalhado por vocês quando vocês estiverem estudando lá Direito Civil 6, Direito das Sucessões. Tá? Mas por que é que o nosso legislador, o nosso doutrinador, os nossos doutrinadores, eles entendem que o direito hereditário é uma forma de uso capião, que é uma forma de aquisição de propriedade imobiliária? Porque veja o que diz aqui o artigo 1280, o artigo 80 do Código Civil. Olha o que diz aqui, artigo 80 do Código Civil, inciso 2. Consideram-se imóveis, para os efeitos legais, inciso 2, o direito à sucessão aberta. Então, veja, quando a gente analisa essa figura do direito da sucessão, quando vocês estiverem lá em direito das sucessões, o professor de vocês vai dizer o seguinte: primeiro artigo e principal, a gente tem que ler artigo 1784 do Código Civil, que estabelece um princípio chamado princípio da Cecine, princípio da Saicine, da Cecini, né? Só apenas para a portuguesagem preferem chamar de princípio da Saicine. Veja o que diz esse princípio daqui, 1784. Aberta a sucessão, a herança transmite-se desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários. Então, veja, no momento em que a pessoa morre, automaticamente o seu patrimônio se transfere para os seus herdeiros. Óbvio que a gente analisa algumas situações, alguns parâmetros em relação a essa sucessão daí. Né? Primeira coisa, a sucessão aberta é considerado como um bem imóvel, né? Por ficção legal. Né? Um bem imóvel por ficção legal por base do artigo 80, inciso 2, que a gente acabou de ler. Então, nessa situação daí, por que é que você considera como um bem imóvel? Por conta ainda que todo o acervo patrimonial deixado pelo morto seja constituído de bens móveis, é considerado o acervo, a herança, considerado um bem imóvel, indivisível, até que seja procedida a partilha. Por quê? Uma das primeiras funções, a primeira função que a gente tem da abertura do inventário de uma pessoa é primeiramente pagar as dívidas do morto. Se sobrar alguma coisa, aí sim você procede à partilha. É por isso que o juiz, que o doutrinador, que o legislador entendeu que deve ser considerado como um bem indivisível e, portanto, um bem imóvel, porque você tem uma dificuldade maior de fazer transferência de patrimônio e aí não corre o risco de ninguém dilapidar o patrimônio até que se pague as dívidas do falecido, né? É por isso que quando vocês estiverem estudando lá novamente os direitos
da sucessão, eu vou falar para vocês, ou o professor, que faça às vezes lá, em sucessões, ele vai dizer para você o seguinte: a posse que os herdeiros têm é uma posse indireta, porque a posse direta ela vai ficar nas mãos do administrador provisório e depois passada para o inventariante, que vai ser a pessoa que vai administrar o patrimônio do morto até que se haja partilha. E a propriedade que os herdeiros têm ali, eles têm uma propriedade chamada de propriedade revogável, né? Nós já vimos aqui, a propriedade revogável, não é propriedade resolúvel, é propriedade revogável, porque já existe uma causa antecedente, ou pode haver uma superveniência, um caso superveniente, que me faça com que eu, herdeiro, não tenha a propriedade daquele bem, porque aquele bem vai ser necessário para poder pagar a dívida do falecido que deixou o bem de herança para mim. Entenderam, gente? Então, essa parte de direito hereditário é trabalhado muito mais lá em direito das sucessões. Beleza? Shell. Oi. Eu fiquei com a dúvida, acho que eu perdi um pouco o raciocínio na hora que você falou aí, não sei se eu entendi errado. Quando há bens móveis... Veja, o acervo hereditário é considerado como um bem imóvel, ainda que todos os bens do falecido sejam móveis. Até que se possa ter a partilha de fato de direito. Exatamente. Ok, obrigado. Beleza? Tranquilo. Mais alguma dúvida, galera? Se tiver, a hora é agora. Né? Então vamos fazer aqui um casamento. Né? Perguntem agora ou se calem para sempre. Brincadeira. Vamos lá? Então, eu vou terminar aqui essa gravação e vou conversar aqui com vocês da nossa V1.